nessa caravana e nesse lugar, como o apóstolo falou, profético, né? Eu aproveitei para ler um pouquinho mais sobre o Monte Carmelo. É inevitável que neste lugar a gente fale dessa experiência que Elias teve, que o profeta Elias teve. É uma das experiências mais assim marcantes com o poder, com a manifestação do poder de Deus. Então esse é um lugar onde o poder de Deus se manifesta. E eu tenho certeza que ele vai se manifestar na sua vida aqui, nessa manhã. Ele vai fazer com que você saia deste lugar revestido desse poder, entendendo melhor esse poder e vivendo a partir de hoje de forma mais intensa esse poder em nome de Jesus. Só quem recebe, diga eu recebo. Em nome de Jesus, amém? E o Monte Carmelo, a tradução, né, é campo fértil, é lugar de fertilidade, é vinha de Deus, né? Na tradução literal é vinha de Deus. Carmo é vinha, El é Deus, mas ele tem também uma conotação de campo fértil. Então esse lugar aqui sempre foi um lugar de fertilidade, de muita vegetação. A gente vê até uma passagem no livro de Cânticos, capítulo 7, onde Deus mostra ali o noivo se referindo à noiva como o alto do Monte Carmelo, né? Um lugar de fertilidade, um lugar de vegetação. Mas ao mesmo tempo, dois profetas, eles disseram que quando o Monte Carmelo secasse, era que Israel havia secado por dentro. Então, como aqui é um lugar muito fértil, também havia uma profecia de que se o Monte Carmelo secasse, mostrava que Israel estava secando por dentro. Nesse lugar também, Elias fez descer fogo, não só na passagem com os profetas de Baal, mas existe uma outra passagem no livro de 2 Crônicas, capítulo 1, que diz que alguns capitães trouxeram 50 soldados para prender Elias. E Elias, 2 vezes em que eles vieram, Elias mandou descer fogo e consumiu todo mundo. Então são passagens menos conhecidas, mas que mostram o mover e o poder da palavra profética nas nossas vidas. Foi aqui também que a sunamita veio procurar o profeta Eliseu quando o filho dela havia falecido. Encontrou com ele aqui também. Então a gente percebe que esse lugar é um lugar onde a palavra profética aponta para destinos. Amém. O profeta Jeremias, daqui desse alto, exatamente nesse ponto, olhando para todo Jerusalém, para o lado de Haifa, eu não sei precisar se nós estamos virados para o lado de Haifa ou não, que é a cidade onde nasceu Benihim. O profeta Jeremias aqui também declarou o domínio de Nabucodonosor sobre Israel e o Egito. Então o que a gente vê nesse lugar aqui? Palavras proféticas são liberadas para estabelecer um destino. Amém. E hoje uma palavra vai ser liberada na tua direção. Amém. Vai te mostrar destinos. Mas a palavra profética, ela apenas mostra o destino. O que determina, o que estabelece esse destino são as nossas decisões e as nossas atitudes. Amém. Então Deus libera a palavra profética na tua direção. Mas é a tua decisão, são as tuas atitudes que determinam o cumprimento dessa palavra profética. E o Monte Carmelo ficou conhecido como o Monte da Decisão. O lugar onde o povo tinha que decidir se era Deus ou se era Baal. Eu não vou ler o capítulo, porque seria o capítulo todo de 1 Reis 18, mas eu aconselho você ler 1 Reis 18 inteiro, conta toda essa história, desde o começo do relacionamento de Elias com o rei Acabe, aonde o rei Acabe se casa com Jezabel, isso é conhecido de todos nós. Esse casamento de Acabe com Jezabel traz maldição para Israel, porque Acabe permite e também pratica adoração a Baal e a outros deuses, permite a construção de postes ídolos neste lugar, e Israel entra debaixo de uma maldição. Quando se quebra o relacionamento com Deus e a idolatria entra, e quando a gente fala de idolatria, você já ouviu ministrações, não é só a respeito da nossa adoração a Deus ou a deuses estranhos, mas é tudo aquilo que a gente permite que no nosso coração comece a ser mais importante do que Deus, comece a tomar um lugar que deveria ser de Deus dentro das nossas vidas. Isso abre uma legalidade para a maldição. E às vezes, mesmo na nossa vida cristã, a gente não percebe que algumas coisas estão tomando o lugar de Deus.
principalmente na nossa confiança. Aonde entra a idolatria? Uma idolatria, vamos dizer, inversa. Quando paramos de confiar em Deus. Quando paramos de entregar nossa esperança para Deus e começamos a colocar nossa esperança naquilo que sabemos fazer, na experiência anteriores que já tivemos. Deus, ele nos chama a confiar plenamente nele. Amém. Em todo o tempo. E aí aquela maldição se instala sobre Israel. Israel começa a viver debaixo dessa maldição. E o profeta Elias, ele libera uma palavra, também daqui, dizendo que cessaria a chuva por alguns anos. Não precisa o número de anos quando ele libera a palavra, mas por alguns anos não teria chuva sobre Israel. E Israel entra debaixo de uma seca. A gente sabe o que é parar de chover. Em São Paulo, um tempo atrás, alguns anos atrás, uma pequena estiagem já trouxe um caos total. Lógico que a gente vai até o supermercado e compra uma garrafinha de água e não passa sede. Mas aqui, naquela época, quando vinha seca, era ruína completa. Era desgraça completa. Não tinha mais como plantar, não tinha mais gado, não tinha mais subsistência. Então Israel começa a viver debaixo dessa maldição. Elias é sustentado por Deus. Corvos trazem comida, ele toma água de um ribeiro, até que o ribeiro seca também. Ele é levado até a casa de uma viúva, em Sarepta. Em Sarepta ali ele é sustentado também durante um tempo por essa viúva, debaixo de um outro milagre, que você também conhece a história, que ele abençoa a casa daquela viúva. E aí chega um momento em que Deus fala para Elias, olha, eu vou fazer voltar a chover sobre Israel. Porque o propósito de Deus não é o sofrimento do homem. O propósito de Deus não é o homem passando por estiagens na sua vida, passando por dificuldades na sua vida. Muitas vezes essa dificuldade nos ensina. Muitas vezes essa dificuldade, e uma das coisas que eu aprendi na caminhada cristã, é a não desprezar nenhum momento de dificuldade na minha vida. Amém. Muitas vezes nós desprezamos a dificuldade olhando só o lado negativo dela, quando na verdade a dificuldade tem muitos pontos positivos. A dificuldade nos amadurece, a dificuldade nos faz olhar de uma forma mais ampla, A confiar, irmão. às vezes a confiar mais em Deus. Às vezes a facilidade, ela elimina a gente de aprender algumas coisas. Eu tenho uma história que minha mãe conta para mim, a minha mãe trabalhou numa imobiliária há um tempo, e o dono dessa imobiliária era um homem muito rico, mas muito rico. Tanto que a imobiliária era apenas para ele administrar os imóveis que ele tinha. Ali no centro de São Paulo, isso há muitos anos atrás. E o interessante é que ele tinha 3 filhos, e os 3 filhos, cada um tinha uma babá e um mordomo. Particular, de cada filho. Então você imagina, os meninos não precisam fazer nada. E o filho mais novo, quando entrou na faculdade, um rapaz falou assim, olha, teu sapato desamarrou. E ele olhou pro sapato e não fez nada. Aí ele falou, você não vai amarrar? Ele falou, não, eu não sei amarrar sapato. Isso com 18 para 19 anos. Uma facilidade, eu estou dando um exemplo muito simples, mas olha isso. Uma facilidade que ele teve, a infância e a adolescência, e todo mundo fazer tudo para ele, dele não enfrentar nenhuma dificuldade na vida dele, impedia ele de saber fazer algo tão simples. Nas dificuldades a gente aprende muita coisa. Amém. Só que Deus não quer que você viva a vida inteira na dificuldade. Ele quer que você aprenda, você saia dessa dificuldade e passe a viver uma vida em plenitude. A plenitude vem nos desafios que nós vencemos. A fé cresce nos desafios que nós vencemos. E aí Deus diz assim para Elias, ó, avisa o rei que vai voltar a chover sobre Israel. Só que, antes de chover, o povo vai ter que tomar uma decisão. Antes de viver de novo, debaixo da bênção de Deus, o povo vai ter que tomar uma decisão. Para sair da maldição, para sair do desafio, para romper com dificuldades, é necessário que se tome uma decisão. Amém. E aí, Elias chama, o rei diz, ó, reúna todo o povo, reúna todos os profetas de Baal e os profetas que comem à mesa de Jezabel, somando isso eram 850 profetas, e levem todos eles ao Monte Carmelo. E o rei faz isso porque ele recebeu a notícia que ia voltar a chover. Ele já sabia que a palavra de Elias tinha poder, porque
Estava uma seca, estava se cumprindo aquela palavra, e aí ele reúne todo o povo, reúne todos os profetas e eles vêm para o Monte Carmelo. E aí Elias diz assim, olha, hoje você precisa tomar uma decisão. Se Baal é Deus, Baal quer dizer Senhor, amo, né? Marido. Marido, isso, o amo como marido. Se Baal é teu marido, se Baal é teu Senhor, se Baal é teu amo, segue-o. Mas se Jeová é o teu Deus, e você poderia, e se Yeshua é o teu noivo, então segue. E eles precisavam tomar um povo. Só que o que me chama atenção nesse texto, eu já tinha lido outras vezes e me chama muito atenção, é que o povo não responde nada. O povo fica quieto. Vocês sabem. O povo não toma uma decisão naquele momento. Ou seja, eles não tomam uma decisão por fé. Eles ficam quietos, não falam nada. E aí o povo fica parado, ele chama os profetas de Baal, você conhece toda a história, eu vou ser bem objetivo nisso, porque o propósito é outro aqui. Aí ele diz, olha, vamos fazer aqui o seguinte, tá aqui ó, um holocausto para vocês, um holocausto para mim, vocês montam o altar de vocês, eu monto o meu altar, e o primeiro Deus, vocês clamam ao Deus de vocês, eu vou clamar ao meu Deus, e o primeiro Deus que descer, responder com fogo, é o Deus verdadeiro. E aí os profetas fazem lá o altar deles e começam desde das primeiras horas da manhã e vão até meio-dia clamando, clamando, clamando e nada. E aí eles têm as práticas dele, manquejando. Quando eu leio esse manquejando, me lembra muito centro, né? Que incorpora e aí o cara começa a manquejar. Eu fico nessa essa feitiçaria toda e eles praticam as feitiçarias e nada. Quando chega meio-dia, Elias começa a tirar um sarro deles. Começa a falar assim, olha, talvez ele esteja dormindo. Talvez Baal esteja fazendo suas necessidades ou até viajando. Não está ouvindo vocês. Ele começa a provocar os profetas. E aí os profetas se intensificam, começam a se cortar, derramar sangue, fazer derramamento de sangue para invocar Baal. Bom, até que nada. O holocausto continua ali, não acontece nada. Aí Elias fala, bom, agora é minha vez. E ele reedifica um altar que provavelmente tinha sido derrubado, já era um lugar de adoração, e tinha sido derrubado naquele lugar. Ele monta o altar de novo, com 12 pedras. Era uma afronta para Israel as 12 pedras, porque Israel estava dividido naquela época. 10 tribos estavam divididas por um lado, que é justamente essa região, que seguiram a Jeroboão lá no começo, e agora era o rei Acabe. Então, para os judeus, ele pegar aquelas 12 pedras e falar, ó, restituir o altar é voltar ao princípio. Restituir o altar é saber de onde você caiu e você recomeçar. Restituir o altar é voltar a um relacionamento com Deus que talvez se perdeu. E ele reedifica aquele altar, ele coloca o holocausto, a oferta, aí ele abre uma vala, e aí ele manda trazer 12 baldes d'água. Novamente o 12. E aí encharca aquele altar. Ou seja, se o sacrifício de Baal, que estava seco, não pegou fogo, imagina esse agora encharcado. Por que ele estava fazendo isso? Para mostrar que não tinha participação humana. Não era mágica, não era feitiço, não era estratégia humana, mas era algo que viesse de Deus. E quando ele clama a Deus, ele diz isso, Senhor, estou fazendo conforme o Senhor mandou. E que o Senhor responda agora. E aí Deus responde, manda fogo do céu. O fogo é tão poderoso que consome o holocausto, consome o altar, consome as pedras, e a Bíblia diz que ele lambe toda a água, como se tivesse aquela lambida e seca. E fica ali um buraco. E aí nessa hora o povo, só nessa hora, que é algo que nós não devemos repetir hoje. Nós devemos glorificar a Deus em todo mover sobrenatural dele, mas jamais se esquecer de que ele é Deus em todo o tempo. Amém. Até quando parece que nada está acontecendo, ele continua sendo Deus. Amém. E aí nessa hora o povo se prostra diante ali de Elias e diz, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias dá um comando e diz para que matassem os profetas de Baal. Essa é a passagem. Agora, você pode falar, bom, lindo, mas o que tem a ver comigo? Hoje.
A gente vê, através dessa passagem, alguns pontos importantes para a nossa vida. Primeiro, nós precisamos, se queremos ver o poder de Deus agindo nas nossas vidas, mudando situações, transformando hoje quadros que parecem... Porque depois de 3 anos de seca, Israel achou que não tinha mais jeito, que não ia mais ter como retornar, que todo mundo ia morrer. Era praticamente um quadro sem saída, era uma situação sem saída. Quando nós chegamos nessa situação, nós precisamos, primeiro de tudo, restaurar o altar do Senhor. Amém. Ou seja, voltar a uma intimidade com Deus. Olhar para dentro de nós e ver o que é que nos impede hoje de estar completamente na presença de Deus. Definitivamente na presença de Deus. Ter uma vida com Deus. Uma vida de confiança em Deus. Saber que Deus é o mesmo ontem, hoje, vai ser o mesmo amanhã. De que Ele não mente nas promessas. De que Ele nos escolheu sim. Porque essa passagem, apesar de ser algo muito pessoal, muito individual, ela fala de um chamado, ela fala de um ministério, e que Deus nos escolheu para fazer essa diferença, para mostrar para este mundo que existe um Deus verdadeiro. Nós somos chamados para isso. Você foi chamado para isso. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, você foi chamado para isso. Você foi chamado Para mostrar que existe. Diga, para mostrar que existe um Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro já se apresentou a você e te Amém. escolheu para que você seja um canal dessa verdade. Amém? Mas nós só vamos poder fazer isso se primeiro a gente restaurar a nossa comunhão e a nossa intimidade. Amém. Saber Amém. quem é Deus. Saber que a gente não pode toda hora titubear. Elias começa dizendo assim para o povo, ó, vocês têm que parar de oscilar entre 2 pensamentos. A Bíblia escreve cochear, Cochear. que é a mesma coisa que oscilar. Tem que parar de oscilar em 2 pensamentos. Ou seja, se Deus é Deus, Ele é Deus. Aleluia. Por que vocês estão duvidando? Por que na hora da dificuldade vocês estão procurando outra saída? Aleluia. Estão correndo atrás daquilo que parece ser mais fácil de resolver. É verdade. É confiar em todo o tempo, é confiar até o fim. Então a primeira coisa é restaurar o altar de Deus. Restaurar desse altar, nós precisamos, em segundo lugar, tomar decisões. Amém. Aleluia. Esse lugar é o monte da decisão. Glória a Deus. Talvez algumas coisas na nossa vida, na sua vida, não aconteceu ainda por falta de decisão. Quando o povo decidiu marchar, o mar se abriu. Quando Pedro decidiu ir em direção a Jesus, ouvimos isso ontem. Aleluia. Ele andou sobre as águas. São decisões. São decisões que mudam o curso das nossas vidas. É verdade. Tanto boas quanto ruins. Mas Deus, Ele nos chama diariamente a tomarmos decisões. Amém. Às vezes ficamos com medo de tomar decisões. Eu vejo até líderes que não rompem ainda no seu ministério, não crescem, não frutificam, porque não decidiram crescer e frutificar. É uma decisão. Acima do que vem de dom, acima do que vem de talento, aqui, acima do que vem de conhecimento da palavra, um ministério ele rompe quando a pessoa decide romper no ministério. Aleluia. Na visão celular, a gente rompe quando a gente decide viver aquilo que Deus nos chamou. Quando há essa decisão, há um rompimento. E Deus chama aquele povo, assim como te chama hoje, a tomar decisões. Ter uma visão clara daquilo que Deus está te mostrando. E decidir por isso. Decidir por algo que você ainda não decidiu na sua vida. Seja no âmbito pessoal, familiar, profissional. Talvez você veio para Israel aqui com questões profissionais. Aqui é um lugar propício para você tomar decisões. Aleluia. Para você decidir por Deus também na tua vida profissional. Glória a Deus. Amém? Então, primeiro, diga, restaurar o altar. Restaurar o altar. Tomar decisões. Tomar decisões. E em terceiro, montar a estratégia. Montar essa terra. Olha só que tremendo. Deus deu a estratégia para Elias. Ele não só falou, ó, decida, mas eu vou te mostrar como fazer. Como construir esse altar. Como preparar o momento para que o povo veja o meu poder. Queridos, o que tem faltado muitas vezes nas nossas vidas é ouvir de Deus qual é a estratégia, qual é a forma, qual é o caminho, a visão clara do que nós devemos fazer, buscar a forma para alcançar aquele objetivo
em que já decidimos. Depois que você decide, você tem que pedir para Deus a estratégia correta para isso. Então diga, montar uma estratégia. Montar uma estratégia. Mas essa estratégia ela vem de Deus. Amém. Aleluia. Deus mostra como fazer. E Elias falou, Senhor, eu já fiz como o Senhor pediu. Eu já montei como o Senhor mostrou. A estratégia está pronta. E aí, por último, confiar no poder de Deus. Amém. Entenda que primeiro nós falamos de um relacionamento com Deus, que fala de intimidade. E agora nós estamos falando de uma confiança. A confiança é o nível máximo da fé. Uma coisa é a fé para crer. Outra coisa é a fé para confiar. Se você sair andando pelo mundo e falando, você crê que Deus existe, a pessoa fala, eu creio. É uma fé que acredita. Mas o quanto aquela pessoa confia a ponto de entregar a vida dela nas mãos de Deus. E Deus hoje está nos falando de uma fé que Ele vai nos levar. Amém. Aleluia. Ele vai talvez tirar, em algumas situações da sua vida, a fé que você está só... Você até acredita, mas ainda não entregou definitivamente. E veja só que o povo só confiou depois que eles viram o poder. Amém. Eles não confiaram pela intimidade. Eles confiaram só pelo que viram o poder. Essa confiança, ou essa fé, só quando você vê o poder, sabe o que acontece? Ela acaba naquela hora e você vai ter que ver outro poder se manifestar para confiar de novo. Quando há intimidade, você confia constantemente. Amém. E eu quero dizer que essa intimidade com Deus vai ser tão intensa na sua vida, que a tua Aleluia. confiança vai te levar a experiências sobrenaturais todos os dias, Em nome de de Jesus. Só quem crê, diga eu recebo. Recebo. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Quando Elias visitou a viúva de Sarepta, foi a mesma coisa. Ela viu o poder de Deus multiplicando o azeite, multiplicando a farinha. Aleluia. Mas só quando o filho dela ressuscitou, que ela disse assim, agora eu creio que tu és um homem de Deus. Amém. Olha que interessante. No primeiro momento ela só acreditou naquele milagre. Isso fez com que a confiança dela não fosse plena. Ela precisou ver outro milagre para crer de novo. E Deus quer que a gente crê em todo o tempo. Amém. Que a nossa fé seja constante em todo o tempo. Em nome de Amém. Jesus. Aleluia. E é esse nível de fé que Deus está nos dando nesse lugar. Em nome de Jesus. Quando o apóstolo me convidou para ministrar aqui, eu achei interessante, eu não sei se ele se lembra do meu testemunho nesse lugar, mas em 2001, quando eu vim a primeira vez para Israel, esse foi o lugar que mais me marcou, com uma experiência sobrenatural. É difícil você falar que lugar te marca em Israel, né? Ontem eu chorei igual um bebê lá no Mar da Galileia. Não conseguia parar, até fiquei por último, que eu estava com vergonha já. Parecia que eu estava voltando do encontro com Deus. Né? Que você quer parar de chorar e não consegue. Então todo lugar nos marca, mas naquela minha primeira viagem, eu cheguei aqui e eu cheguei muito feliz. Feliz por estar em Israel, feliz porque paguei minha viagem à vista, feliz porque aquele ano eu já tinha ido para Manaus, Bogotá, Porto Seguro, tudo à vista. Amém. Deus havia prosperado a minha vida no começo da minha caminhada cristã. Eu estava muito bem com os meus pais, eu era solteiro, mas num relacionamento muito bom de resgate com os meus pais. Eu estava crescendo já na visão celular. Minha célula tinha lá 60, 70 pessoas e multipliquei em 8, pouquinho antes de vir para cá. Então eu estava... Sabe quando você está vivendo um tempo muito bom na sua vida? E o apóstolo René deu uma palavra nesse lugar e disse assim, você hoje precisa tomar uma decisão. E eu falei, Senhor, eu vou tomar uma decisão. Mas eu abri meu coração e fui sincero com Deus. Falei, Senhor, eu não tenho nada para decidir. Tá tudo indo bem. Tá tudo gostoso, tá tudo fluindo, tá tudo acontecendo. Eu tô feliz, eu já não tô mais preso nos vícios, eu já não tô mais doente porque eu cheguei enfermo. Eu tô bem, eu tô feliz, eu prosperei, eu tô bem com os meus pais. Minha família tá salva. Eu tô bem. E aí eu procurei, ele pediu pra gente sair andando e eu fui pra uma pedra e me ajoelhei. E eu falei, fui sincero, Senhor, eu não sei o que decidir. E naquela hora ele falou assim, ó, você precisa decidir se você quer ter uma família ou não. Você quer ter um casamento, você quer ter uma esposa. Porque sinceramente eu não estava pensando nisso. Sabe quando as coisas estão fluindo? E eu não estava pensando, eu estava sozinho, mas eu estava preenchido por Cristo. Mas eu tomei uma decisão. E eu falei assim, eu quero ter uma família. Eu quero sair daqui com um casamento. Foi nesse lugar que Deus me deu meu casamento. Amém. E eu saí daqui. Então primeiro eu tomei a decisão. Eu estava aqui na intimidade com Deus.
tomei a decisão e aí voltei para São Paulo e busquei estratégia. E aí eu procurei meu líder e falei assim, apóstolo, ó, eu quero ter uma família, mas eu não sei como fazer. Eu sabia lá no mundo, ia chavecar, ia atrás das menininhas, ia ver qual que me agradava mais meus olhos, ia, né, tentar do meu jeito. Mas eu não quero mais o meu jeito, porque meu jeito fracassou. Meu jeito não deu certo, meu jeito me marcou negativamente e marcou outras pessoas também. Feriu outras pessoas. E ele falou, ó, eu não tenho uma receita para cada um, mas o que eu fiz foi uma consagração de 7 sábados, onde eu me coloquei diante de Deus, tal. Falei, bom, se meu líder fez, eu vou imitar Paulo como ele imita Cristo. Amém? Eu vou seguir a linha. E fui 7 sábados para a presença de Deus. Então a estratégia veio. Quando a gente pede, Deus dá estratégias. Amém. Eu não sei qual estratégia você está precisando hoje para qual área, mas Deus tem a estratégia para a tua vitória. Amém. Deus tem a estratégia para a tua mudança. Aleluia. E eu fui, ali diante de Deus, me consagrei aqueles 7 sábados, entrava às 6 horas da tarde, saía na hora do culto, ia direto para o culto de jejum. Acho que eu nunca vi tanto anjo em culto. Porque eu chegava ali e não tinha mais carne, gente. Né? Era poderoso demais. Só que no segundo sábado, então faltavam mais 5 ainda, Deus falou assim, olha, eu vou falar quem é tua esposa. Porque dentro do processo família, o maior desafio é saber quem é, né? É. E aí eu falei, então fala, Senhor. Ele falou, eu vou falar através do teu líder. Eu falei, ele vai te falar quem é. E aí eu comecei a entender naquele momento que tudo nas nossas vidas parte de confiar em Deus. Porque Ele tem o melhor. Aleluia. Eu terminei os 7 sábados, procurei o apóstolo, falei, apóstolo, aconteceu assim, assim, assim. É o Senhor que vai me falar. Aí o apóstolo olhou para mim, né? Ou seja, tá na tua mão agora, ó. Já fiz minha parte, agora é contigo. Você imagina isso? Olha que experiência. Eu quase fiz o sinal da cruz. Você imagina, tanto para mim quanto para o apóstolo, a experiência que Deus queria nos dar junto. Só que ele me falou uma coisa que já me trouxe alívio. Ele falou assim, poxa, que interessante, faz exatamente esse período de 2 meses, praticamente, que todas as vezes que eu oro pela igreja, pela noiva, vem a figura de uma moça. Uma moça que eu nem conheço direito, mas eu não sabia por que vem a figura dessa moça. Mas agora eu sei. Era Deus já me mostrando. Eu falei, então fala. Ele, calma que eu vou orar. Foram mais 2 meses, gente. Imagina, eu estava já esperando há 5 anos, me santificando dentro da igreja. Foram mais os 2 meses, demoraram mais do que os 5 anos. Esperando. Mas era algo que vinha de Deus. E aí depois ele me chamou, me apresentou a Rosângela como minha esposa, uma menina que tinha aceitado Jesus na minha célula, que tinha se convertido na minha célula, depois tinha multiplicado e agora Deus estava... Então, mas como é não escolher? Escolher a Deus e deixar Ele escolher por você. Amém. Eu escolhi a Deus e deixei que Deus me desse o que for melhor. Aleluia. Eu não voltei em 2002, não consegui voltar para Israel, mas se eu voltaria casado. Porque em setembro eu já estava casado. Amém. Ou seja, quando Deus responde com poder, é para definir, é para estabelecer, é para gerar um resultado definitivo, que agora se cumpre aí quase 18 anos, que eu estou casado, bem casado, feliz, abençoado. Quem conhece meu relacionamento com a Rosângela sabe que é um relacionamento estável, bom, próspero. Uma mulher que Deus escolheu para me acompanhar da forma como eu trabalho no ministério. Amém. Que eu tenho uma intensidade assim, própria minha, e Deus mandou uma mulher tão intensa quanto eu para me acompanhar. Ou seja, uma resposta que veio de Deus, baseado num princípio de confiança. Amém. Diga, restaurar a intimidade. Restaurar a intimidade. Decidir. Buscar estratégia. Buscar a E estratégia. confiar em Deus. E confiar em Deus. Deus nos chama a esse momento. E eu queria que você pudesse ter a mesma experiência que eu tive há 18 anos atrás. Amém. De terminar esse momento aqui, não eu orando por vocês, mas você orando a Deus. Amém. Você se retirando individualmente, buscando a face de Deus nesse momento, perguntando para Ele qual é a decisão que você ainda não tomou, se você não sabe. Talvez
Você já sabe o que precisa decidir. Então você pode perguntar para ele, Senhor, qual é a estratégia? Qual é o próximo passo? Me ajuda a vencer os meus medos. Vocês acham que quando Elias chamou, por mais que ele confiasse em Deus, aquele ambiente inóspito de 450, 850 contra 1, não o amedrontava? Sim. Mas ele decidiu confiar em Deus. Amém. Ele decidiu seguir a direção de Deus, a estratégia de Deus. E eu sei que Deus vai falar com você nesse lugar. Amém. Você vai sair daqui com respostas. Amém. E você vai sair daqui confiante no poder de Deus. Esse lugar é um lugar profético. E Deus vai liberar a profecia sobre a tua vida nesse lugar. nome de Que vão Jesus. apontar para um destino. E na fé e na confiança você vai chegar nesse destino. Amém. E vai poder falar, Deus operou o sobrenatural na minha Em nome vida. de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Pai, eu oro para que tu fales conosco neste lugar. Amém. Entrego a ti este momento. Para que cada um dos teus filhos ouça a tua voz. Amém. Sinta a tua presença. Amém. Restaure o altar. Em nome de Jesus. Ouça, Senhor, a direção. Tome decisão. Amém. Livra-nos do medo. Amém. Livra-nos da incerteza. Em nome de Jesus. Implanta uma fé que confia. Amém. Dá-nos a confiança, Pai, de que o Senhor responderá com fogo. De Jesus. Dá-nos a confiança, Senhor, de que diante das tuas estratégias não há falhas. Amém. Falhamos quando a estratégia é nossa. Falhamos quando o modelo é nosso. Mas quando o modelo é teu, ele é perfeito. Amém. Eu sei, Senhor Jesus, que pessoas aqui hoje precisam tomar decisões. Amém. Precisam de direções pessoais, Amém. profissionais, direções ministeriais, Amém. direções para o seu casamento, Amém. para a sua vida. Amém. Fale com eles, Pai. Amém. Responde com fogo. Aviva, reaviva. Faz arder em nós essa chama que consome, Senhor. Entregamos as nossas vidas como uma oferta diante do Senhor. Amém. E queremos ouvir a tua voz. Amém. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. É um momento entre você e Deus agora. Invista esses 5 minutos, onde você possa ouvir a voz de Deus, onde Deus possa falar com você. Não se preocupe com quem está ao seu lado. Não deixe nada te roubar, mas deixa o Espírito Santo que está nesse lugar profeticamente te mostrar a direção e a decisão em nome de Jesus. Em nome de Jesus.